Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O soberano é aquele que nos ensina. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou em seu ventre? Todavia, ainda que a mãe esqueça, o Senhor é aquele que não esquece, aquele que nos ensina. Não vos deixarei órfãos. Aleluia. Aquele que contempla do alto tanto os bons como os maus. Aquele que a palavra diz que antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia assim como nos conhece. Ainda que alguns busquem honrarias diante dos meros mortais, diante do Senhor ele conhece e sempre sabe daquilo que está a produzir. Por rejeitar a ele, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não é uma honraria terrena mentirosa que vai deixar de existir as más obras do qual está a produzir, porque ele mesmo sabe, tanto aqueles que ele, a palavra diz, predestinou, e ele sabe daqueles que perseveram e não permite se corromper segundo o padrão deste mundo. Antes mesmo de nós nascermos, ele é aquele que já sabia que haveria perseverança. Assim como a palavra diz que antes mesmo dos gêmeos produzir algo, ele já sabia da perseverança de Jacó, e assim como aborrecer Esaú, resolveu abençoar Jacó e aborrecer Esaú. E diante daquele que tudo contempla, assim como sabemos do rei Saul, eleito pelos meros mortais, mas embora o Senhor ungiu, o Senhor já sabia da sua reprovação, porque foi achado em falta na balança. Achou que meramente sacrifício de tolo iria manter na retidão diante do Senhor, e o Senhor o achou em falta, porque não havia retidão no seu coração, assim como ele achou a sinceridade no coração de Davi, exceto no caso de Urias, para que não gloriasse na sua própria carne. O Senhor bem nos ensina que jamais gloriais em si mesmo, aonde gloriamos naquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aquele que nos ensinou que ele recusou ser aclamado rei pelos meros mortais, quando estavam a o exaltar, ele dizia: tu o dizes, porque na verdade o próprio soberano disse: este é meu filho, quem me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Coroado pelos meros mortais, aonde a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Aonde ele ensina, coroado como coroa de espinho pelos meros mortais, que acharam que aqueles espinhos era possível o desvanecê-lo, assim como aquele que tem mentalidade de Cristo, não permite com que os espinhos venham o sufocar, assim como aqueles que são como sarça,
ardente e espinhosos venham querer desvanecer a verdade que há em nós. Pelo contrário, ele nos mantém para que não sejamos desvanecidos e antes desvanecei aqueles que estão mergulhados em trevas. Onde a palavra diz que não é se de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e muitos se julgam ser luz, mas aquele que diz que é luz e está em trevas, o tal é mentiroso e está mergulhado em densas trevas, da onde não se alcança os mentirosos o reino dos céus, e a sua alma já está aprisionada para o lago de fogo, aonde não conseguem enfrentar o anjo da morte, e a morte entregará seus mortos, e aonde serão lançados ao espinheiro, aonde o fogo não se consome. Já aqueles que estão segundo aquele que é do alto, assim como recebeu coroa de glória, assim ele fará com aqueles que não negam o seu nome, porque ele disse: ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Ao vencedor, ele é aquele que, assim como ele carregou a chave sobre os seus ombros, aquele que também persevera, carrega sobre si. A palavra diz: tudo aquilo que ligardes aqui é ligado no alto dos céus, tudo aquilo que desligardes aqui é desligado no alto dos céus. Onde a oração dos justos tem muito os seus efeitos, assim como, segundo ele nos ensina, que ele justifica, ele é o justo. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso. Assim como os maldosos e malfeitores estão sendo expulsos da terra, aonde o Senhor ri com desprezo deles, e que eles iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, assim como o Senhor os vence pelo sopro da sua boca, e dia após dia estão os amarrar em feixes para o grande dia, o tribunal de Cristo, que se aproxima depressa, aonde ali haverá ranger de dentes para aqueles que estão com um sorriso falso, e ele diz: transformarei as vossas festas e solenidades, vossas festas de luas novas, em lamentações, em choro e ranger de dentes, assim nos diz o Senhor, como júbilo para aqueles que semeiam com lágrima e perseveram e não negam o seu nome, dia após dia combate um bom combate, segundo as obras de justiça que aperfeiçoam a nossa fé, e que a fim de que caleis a ignorância dos insensatos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.